Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. No calor desta quarta-feira, o ambiente que envolve o clássico entre Fluminense e Grêmio ferve ainda antes da bola rolar. Tudo por causa das declarações explosivas de Mano Menezes, técnico do Imortal, que não economizou críticas ao ex-clube em coletiva à imprensa. A fala atravessada promete incendiar os ânimos no Maracanã e elevar a tensão nos vestiários de tricolores e gremistas desde os primeiros minutos. Mano, que comandou o Fluminense em momentos de sucesso e turbulência, afirmou com veemência que quem saiu favorito cedo demais acabou pagando caro e deixou claro que espera um Flu combativo, mas imprevisível. Ao evocar memórias de sua passagem no tricolor das Laranjeiras, o treinador gaúcho acendeu a rivalidade histórica entre os dois clubes e induziu um clima de revanche. No vestiário do Grêmio, os jogadores absorveram a mensagem como um chamado à guerra. O discurso de Menezes buscou fortalecer o espírito de união ao mesmo tempo em que alimentou o instinto agressivo. É hora de mostrar quem realmente entende de Grêmio dentro de campo, arengou o comandante, deixando claro que não haverá concessões. Do lado do Fluminense, Renato Gaúcho não deixou passar em branco. Em resposta lacônica, afirmou que o passado ficou para trás, o que importa é o dia de hoje e acentuou que o elenco tricolor está preparado para neutralizar qualquer provocação. A troca de farpas entre os dois técnicos adiciona uma pitada extra de rivalidade ao confronto, trazendo contornos de disputa de poder. O momento do Fluminense nas competições de 2025 é desafiador. Na disputa do Campeonato Brasileiro, o time ocupa a 12ª posição, com 20 pontos em 15 jogos, tendo vencido 6 partidas, empatado 2 e perdido 7 até aqui. Apesar de resultados irregulares, o tricolor busca reencontrar o bom futebol que o levou a vice-campeonato continental no ano anterior. Paralelamente, o Flu estreitou a rota para a fase decisiva da Copa do Brasil, agendado para o dia 6 de agosto. O duelo de volta das oitavas de final contra o Internacional tem tudo para se transformar em mais um palco de empurra-empurra tático, sobretudo após o empate amargo na ida. Na esfera continental, Fluminense carimbou sua vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana ao terminar líder de seu grupo. A equipe, ainda que priorize o calendário nacional, não esconde o desejo de avançar longe na competição, aproveitando a profundidade do elenco fornecida por Renato Gaúcho. É justamente essa multifocalidade de competições que torna o clássico com o Grêmio tão decisivo. Uma derrota pode minar a confiança do grupo e gerar críticas ao treinador, enquanto uma vitória alçará o time a um patamar de tranquilidade para os compromissos que se seguem. No aspecto tático, espera-se que Renato opte por uma linha de meio-campo mais combativa, buscando dominar a transição vertical e explorar as costas da defesa gaúcha. A polêmica de Mano, no entanto, pode ter efeito inverso, fazendo com que o Grêmio feche as linhas e aposte no contragolpe. Os gremistas, por sua vez, devem apresentar marcação pressionada em zona alta, tentando anular as principais referências do Flu, como Germán e Arias. A postura agressiva de Mano tende a refletir em um time disposto a dar carrinho e travar o jogo nos primeiros minutos. Nas arquibancadas, o torcedor tricolor vê na provocação de Mano um combustível extra para empurrar o time. Já a torcida do Grêmio, unida pela defesa do treinador, promete um apoio eletrizante, transformando o Maracanã em um caldeirão de nervos à flor da pele. Enquanto os vestiários fervilham, a imprensa foca no confronto de egos entre Renato Gaúcho e Mano Menezes. A troca de farpas virou matéria-prima para programas esportivos e debates acalorados, elevando as expectativas para um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. A ansiedade se mistura com o fator jogar em casa. Fluminense tem retrospecto sólido no Maracanã, mas o peso do favoritismo contrapõe-se ao receio de um apagão técnico. As palavras duras de Mano servem de alerta para que o elenco não subestime o adversário. Do lado de fora, o mercado de transferências observa atentamente. Uma boa atuação no clássico valoriza peças do elenco tricolor e mantém o Fluminense no radar de interessados até o fechamento da janela. Por outro lado, eventuais falhas podem intensificar rumores sobre mudanças na equipe. À beira do campo, Renato Gaúcho e Mano Menezes protagonizam um duelo de estilos, emoção versus pragmatismo. As decisões de cada um,
desde a escalação até as trocas, terão potencial para desequilibrar o confronto. O duelo se aproxima, e o Fluminense, pressionado por declarações e resultado, prepara-se para enfrentar não somente o Grêmio, mas também as próprias cobranças internas. A partida promete ser um divisor de águas na trajetória dos dois treinadores nesta temporada. A expectativa pelo confronto segue crescendo à medida que a data se aproxima, e o comandante tricolor intensifica a preparação em campo reduzido, simulando a pressão e a intensidade esperadas no clássico. Renato enfatiza o controle emocional, mas sabe que o time precisa corresponder às provocações de Mano com entrega total em cada disputa de bola. Nos últimos treinos, o Fluminense reforçou a saída rápida de pressão, as jogadas de Arias e Gabriel Teixeira têm sido lapidadas para surpreender o Grêmio logo nos primeiros instantes. A ideia é marcar a linha alta adversária antes que Mano aplique sua estratégia de sufocamento. Do lado gremista, os ensaios têm girado em torno de compactação e transição veloz. Everaldo e Diego Souza foram cobrados a não deixar espaços entre linhas, fechando o caminho para Cano, enquanto Janderson recebeu atenção especial para acelerar os contra-ataques. Os desfalques de ambos os lados adicionam ingredientes especiais. O Flu não poderá contar com Calegari, suspenso por cartão amarelo, enquanto o Grêmio sequer tem à disposição o lateral Natanael, lesionado. Essas ausências podem definir ajustes pontuais nas laterais, influenciando diretamente no comportamento ofensivo dos esquemas. A comissão técnica tricolor aposta na experiência de Felipe Melo no meio-campo para dar equilíbrio e proteger a saída de bola diante da imposição física gremista. Já Mano tem em Maicon o pilar para anular o ímpeto de Arias e Cano, buscando retomar a posse no campo adversário. Em paralelo, a diretoria do Fluminense trabalha nos bastidores para manter o foco do elenco. Reforços previstos para agosto foram adiados, e a janela europeia pode trazer desmanches no próximo mês. Uma exibição convincente contra o Grêmio pode ser argumento para assegurar atletas desejados por clubes estrangeiros. Na visão dos analistas, o jogo tem tudo para ser pautado nos detalhes. Bola parada e primeiro gol serão cruciais. Renato Gaúcho direcionou atenção especial às bolas aéreas defensivas, enquanto Mano treinou cobranças de falta no ataque, procurando o chute de Alisson ou o desvio de Bibiano. Além do aspecto tático, pesa o fator emocional. O recado de Mano foi bastante ecoado pelos jogadores, que veem no Fla Gaúcha não apenas um desafio técnico, mas uma oportunidade de calar a boca de quem duvidou. Já o Flu luta para provar que a crítica interna não abala o espírito da casa. A cobertura jornalística já rotulou o jogo como o duelo das feridas abertas, e as redes sociais ferviram com memes e provocações. Hashtags como #Vingança Tricolor e #Menezes Silenciado dominam Twitter e Instagram, trazendo o torcedor para dentro do embate antes mesmo do primeiro apito. No calor do Maracanã, estima-se público acima de 50 mil pagantes. A torcida organizou mosaicos em homenagem ao clube, enquanto os gremistas prometem um esquema de apoio itinerante, cantando em coro o nome de Mano e entoando cânticos que lembrem sua passagem destacada na era dos bons resultados. Quando o juiz marcar o começo do jogo, Fluminense e Grêmio travarão mais do que uma disputa de pontos, será o embate de duas filosofias de futebol e de um rancor antigo. Cada carrinho, cada decisão de arbitragem e cada palavra de confronto ecoarão por todo o Rio de Janeiro. Para os jogadores, a pressão será um teste de caráter. Isso sem falar no peso do calendário, uma vitória segura e retoma-se o sonho de classificação à Libertadores. Aos gremistas, um triunfo fora de casa representará catapulta psicológica para embalar na ponta de cima da tabela. Não por acaso, Renato Gaúcho deixou o recado: aqui dentro, somos campeões de batalha. Mano revidou: quem não encara o passado está condenado a repeti-lo. Essas frases se traduzirão em suor e estratégia durante os 90 minutos. Ao fim da partida, o placar dirá mais do que 3 pontos, dirá quem soube lidar com a pressão de um clássico inflamado por palavras cortantes. E mais, qual técnico conseguiu impor sua visão de jogo quando se fala em rivalidade? Quando o gramado esfriar e o eco do apito final se dissipar, Fluminense e Grêmio saberão se as faíscas criadas por Mano Menezes foram combustível para o sucesso tricolor ou estupim para a explosão gremista no Brasileirão. Fala torcedor tricolor,
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O árbitro apita o fim do jogo e, sob os olhares exaustos de tricolores e gremistas, fica claro que o desfecho foi mais do que 3 pontos disputados, foi uma guerra de ressentimentos e ambições. No placar líquido, o Fluminense sai vitorioso por 2-1, mas o saldo emocional ressoa muito além do marcador. Logo aos 5 minutos, o tricolor abriu o placar em contra-ataque fulminante, pagamento em dobro pela provocação de Mano. Arias recebeu na direita, arrancou e cruzou rasteiro para Cano, o artilheiro não perdoou. O Maracanã explodiu em um rugido que soou como um troféu antecipado. O Grêmio tentou reagir com ímpeto, empurrou o Flu contra sua área e, aos 28, cobrou falta com perfeição. O zagueiro gremista desviou de cabeça e recolocou a partida no limite, cravando 1-1 e transformando o clássico em caixa de tensão viva. Antes do intervalo, Renato Gaúcho aproveitou o ritual de vestiário para enfatizar foco e paciência. E foi no segundo tempo que a estratégia tricolor brilhou. Aos 15, Felipe Melo roubou na intermediária, lançou Gabriel Teixeira, que, com um passe de calcanhar, encontrou Cano novamente. O centroavante deslocou o goleiro e recolocou o Flu à frente. Mano Menezes, visivelmente contrariado, tentou inverter o panorama com mudanças táticas e lançou mão de Maicon à frente. O volante trocou passes curtos buscando infiltrações, mas esbarrou na solidez do miolo tricolor. O Grêmio sentiu o peso das declarações do técnico, penalizado pela ansiedade. Aos 35, quando o confronto pedia sangue frio, o Fluminense priorizou a posse falsa e chegou ainda a desperdiçar uma chance clara com Arias, que parou em defesa providencial. Mas, ironicamente, foi o ápice de domínio que sacramentou a vitória. O Grêmio cedeu espaço para um contra-letal, selado por o segundo toque certeiro de Cano. Nos minutos finais, o Imortal se lançou ao ataque de forma desordenada e quase obteve o empate em cabeçada no travessão. Mas a defesa tricolor manteve o rigor e, em linha única, mostrou que o legado de Renato vai além de palavras bonitas, traduz-se em conquistas concretas. O apito final soou na contagem de 60 mil vozes que entoaram "Eu sou tricolor de coração". A festa foi retumbante, coroando não só a vitória, mas a superação de ofensas externas. Mano, visivelmente abatido, saiu em silêncio, um sinal de que a batalha psicológica saiu cara para o adversário. Com o triunfo, o Fluminense sobe para a 9ª posição no Brasileirão, respirando no pelotão de cima e reacendendo o sonho de vaga na Libertadores. Na Copa do Brasil, mantém a classificação às quartas de final, e na Sul-Americana sustenta a liderança de grupo, confirmando a profundidade do elenco de Renato. Para o Grêmio, a derrota adensa a crise, cai para o 5º lugar e arrisca a sequência de vitórias construídas com sacrifício. Mano Menezes terá desafios imediatos para restabelecer confiança e corrigir o emocional ferido, sob risco de ver o trabalho questionado pela torcida. Nas coletivas pós-jogo, Renato comemorou a resposta à altura. Nosso time foi solidário e respeitoso com a camisa. Mostrou caráter. Já Mano lamentou as declarações amplificadas nas vésperas. Provocações existem para motivar, mas é dentro de campo que explicamos nossa história. O clássico serviu de termômetro não só para pontos, mas para identidades. O Fluminense comprovou que, mesmo sob fogo cruzado, mantém alicerces históricos de luta e superação. O Grêmio, por sua vez, amargou lição dura sobre os riscos de externar ressentimentos. A bola já parou de girar, mas o eco do confronto ressoa em estratégias renovadas. Renato projeta foco total nos próximos compromissos nacionais e continentais, enquanto o Mano terá de reconstruir o espírito gremista em busca de redenção. Fim de jogo no Rio, mas o clássico ainda pulsa, serviu de divisor de águas para técnicos e torcidas. Que cada treinador tire lições valiosas desta 5ª batalha do ano, lembrando que, no futebol, quem fala demais apanha na saída de bola. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.